desenvolvimento estratégico sustentável, novos modelos industriais, bioeconomia, inteligência artificial a serviço da população, políticas multissetoriais e integradas. Projeto Brasil, reunindo o que há de melhor da pesquisa científica e das grandes mentalidades empresariais e políticas em uma carta aberta para o desenvolvimento do país. Olá, amigos. Bom, na construção de qualquer projeto de Brasil, desde os anos 80, a FINEP, financiadora de estudos e pesquisas, é um elemento essencial. A FINEP ela tem um conjunto de projetos, atua também em startups, atua na fronteira das novas tecnologias e da inovação. Para ter uma ideia do que a FINEP vem fazendo atualmente, o nosso convidado é o Fernando Peregrino, que é chefe do gabinete da presidência da FINEP. Fernando, obrigado por sua participação aqui no Projeto Brasil. A gente queria que você, a gente queria que você desse um levantamento aí de quais os programas centrais hoje da FINEP e quais os resultados que tem alcançado. É preciso dizer que a FINEP, o principal instrumento de trabalho dela, como você sabe, é o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi criado na época pelo Pelúcio ao fundar as bases, depois que se chamou a FINEP, né? Ele saiu do BNDES criando esse instrumento e dando à FINEP como estatal a gestão disso. O FNDCT, ao longo desse tempo, financiou muitas coisas que o brasileiro conhece, como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói. Os estudos preliminares da Ponte Rio-Niterói foi feito graças aos apoios que a FINEP deu às empresas de consultoria. Também o Tucano, né, aquele avião da Embraer, a própria Embraer, foram financiados pela FINEP. Hoje, ela tem a base de orientação dela e, portanto, do FNDCT espelhar espelhar a nova indústria Brasil. É um programa nacional, um programa feito por 22 ministérios, sindicatos, confederações de indústria. É um programa formulado de uma forma mais participativa e menos fechada dos gabinetes. Esse programa elege as áreas temáticas que considera-se, segundo a nomenclatura da Mariana Mazzucato, aquela economista famosa, as missões desses programas. São 6 missões e o programa nosso espelha isso daí. Então, as prioridades, por exemplo. A FINEP, ela financia a infraestrutura da atividade científica e tecnológica. Todos sabem que 95% da produção de conhecimento do país, ela se origina nas universidades, principalmente as públicas federais e estaduais. Mas ela se origina 95% nessas universidades. Não poderia ser diferente. Afinal, essas atividades de pesquisa que produzem os novos conhecimentos. Bom, essas instalações precisam de constante investimento para se atualizar. O microscópio de ontem não serve para fazer as pesquisas de hoje, e assim por diante, né? A computação, inteligência artificial, tudo isso. Então, as prioridades. A primeira prioridade que eu diria aqui é a recuperação da infraestrutura científica do país. Nós passamos uns 5 anos, 4 anos do último governo, praticamente com pouquíssimos investimentos. Isso deteriorou a instalação científica dentro das universidades. Então, o primeiro programa é esse programa chamado ProInfra, ProInfra Recuperação, ProInfra Expansão. Vou dar um exemplo aqui para quem nos ouve ver. Aquele laboratório Sirius, que originalmente era chamado Laboratório de Lewis Simpleton, lá em Campinas, ele é basicamente financiado pela FINEP. Ali tem R$ 1 bilhão de reais de investimento. O novo laboratório NB4, aquele que faz experiências e pesquisas com micro-organismos altamente nocivos e perigosos, é um laboratório imune a qualquer contaminação, qualquer transferência de materiais para o mundo exterior. Ele está sendo construído também graças aos recursos da FINEP. Outra ação que a FINEP está fazendo é o programa de inteligência artificial.
Nós estamos financiando não só a atualização tecnológica do computador Santos Dumont, aqui em Petrópolis, como também estamos dando conta de outros financiamentos que melhoram a nossa capacidade nesse aspecto, que é a capacidade de processamento de dados, já que essa é uma demanda da inteligência artificial capital. Se nós não tivermos capacitação nessa área, dificilmente faremos alguma coisa na inteligência artificial. Uma outra coisa que nós estamos fazendo também muito importante é o Mais Inovação. Chama-se o programa Mais Inovação, aquele que capacita a empresa, essa empresa pode ser grande, pequena e média, ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores. Esse programa ele é basicamente feito de crédito e de subvenção. Crédito, a taxas muito subsidiadas, é uma taxa de em torno de 2%, mais no spread, portanto vai a 3%, 3,5%, 4%, depende do grau de inovação que aquela tecnologia está almejando, mas gira em torno de no máximo 4%. Então é 3, 4 vezes menor do que a taxa Selic, por exemplo. Então esse é um crédito subsidiado e tem que ser assim, porque a atividade de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico é uma atividade de risco. E em todos os países do mundo há que se pagar um preço para que obtenha-se uma tecnologia útil para a sociedade. Então, o Mais Inovação é o grande programa nosso que financia através de crédito, com taxas subsidiadas, e também através de subvenção. Subvenção é um mecanismo de financiamento que não há retorno financeiro para a empresa, no caso a FINEP. Ele é um financiamento sem retorno financeiro, mas tem a obrigação de ser estratégico para o país. Então, certas fontes de energia são contempláveis, certos produtos da área biotecnológica farmacêutica são contempláveis por esse recurso, que é um recurso muito caro, né? Porque não se cobra da empresa o retorno financeiro, mas também se obriga ela a se associar a uma instituição universitária, a um ICT. Para quê? Para que o conhecimento seja absorvido também pelo nosso sistema científico e tecnológico, não fique nas mãos de um privado unilateralmente. Então, é uma linha de financiamento extremamente importante, porque na CIF ela complementa um pouco a cadeia de financiamento que o BNDES completa. O BNDES financia a infraestrutura industrial, mas essa parte de subvenção o FINEP não tem, que é a parte estrito senso da tecnologia, da novidade que a gente tem. A outra linha de financiamento, e é um outro programa, é o Capacita, o que visa a transformação digital das empresas. A outra linha muito importante é o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nós temos que usar aquela região da nossa biodiversidade para produzir fármacos, produzir competência também para extrair da floresta amazônica os benefícios que ela nos dá, como as proteínas naturais, as moléculas naturais que servem para dar conta de grande parte de fármacos, né, de remédios e assim por diante. E por aí afora. Mas um programa que deu muito resultado, eu gostaria de dizer aqui para você, é o Programa de Conservação e Preservação dos Acervos Científicos. O Brasil, durante muito tempo, descuidou da sua memória. Você imagina só, a Biblioteca Nacional é o símbolo da nossa memória, mas não é só o único. Existem vários acervos históricos, culturais, científicos, que precisam ser conservados não só para a atividade em si de mostrar em museus, mas também de atividade de pesquisa. Então, a FINEP investiu quase R$500 milhão no último ano, e mais uma rodada esse ano nós vamos ter mais recursos, então, para esse programa, financiando o Jardim Botânico, por exemplo, financiando várias entidades que fazem pesquisa nessa área de acervo. E, por fim, eu gostaria de citar alguns programas estratégicos, como, por exemplo, o reator multipropósito, já falei do Sirius, a questão do satélite e mais a autonomia tecnológica para a defesa. Essas são basicamente são as linhas principais da FINEP, que espelha a Nova Indústria Brasil, que são aqueles programas que foram criados no âmbito do Ministério da Indústria e Comércio do país. O Peregrino, em relação à inteligência artificial, quais setores que ela envolve para seu desenvolvimento?
Olha, nós temos previsto num programa que se lançou há pouco tempo, aplicações em todos os setores. Os setores de saúde, por exemplo, os setores da agricultura, da previsão, do clima, da energia. A inteligência artificial é uma ferramenta indispensável para você produzir resultados em toda a atividade humana, praticamente, com todos os cuidados que deva se ter, e o Brasil deve ter também na sua regulação, mas é uma atividade múltipla. Todos os setores praticamente são contemplados com a inteligência artificial. Em relação às empresas, quais são os setores que apresentam mais inovação, Peregrino? A biotecnologia, como você sabe, é um setor extremamente promissor. Eu vou tirar agora pela questão das deep techs, as startups deep techs, que é um setor que a gente está mobilizando mais recentemente e que eu creio ser a oportunidade do Brasil passar pela fronteira tecnológica que move o mundo. A biotecnologia, seja ela vegetal, seja ela humana, seja ela animal, de maneira geral, ela tem o pendor de fazer soluções que até então são inusitadas. Por exemplo, as curas das doenças neurológicas, na área vegetal, sementes livres de pragas, vários fármacos são produzidos a partir da biotecnologia que se faz por RNA mensageiro, né? As vacinas que estão sendo feitas, tudo isso decorre da biotecnologia. Eu diria que esse é um setor extremamente que participa extremamente com muita força dentro dos créditos que as empresas buscam aqui para nós. Mas eu poderia dizer outros também, como por exemplo a infraestrutura de TI, a infraestrutura de tecnologia, a aplicação da tecnologia da informação nos processos industriais, e, enfim, são setores que demandam por tecnologia e que não são contemplados nos recursos convencionais que o BNDES oferece. Em relação às instituições científicas, ou a startup, tem alguns casos aí recentes de... Quanto tempo leva entre a aplicação e a independência da startup? A startup chamada Deep Tech são aquelas startups que são geradas a partir da atividade de pesquisa nos laboratórios, em geral, científicos das universidades. No mundo inteiro, é um fenômeno que vem crescendo porque elas, embora tenham intensividade em capital intelectual, ou seja, intensivas em capital intelectual, elas não têm recursos capazes de dar conta dessa primeira fase dela, que é a fase inicial, né, de comprovação da viabilidade daquele produto. Ela, em geral, trata de temas que não existe a solução ainda, mas que possivelmente ela vai gerar uma solução e possivelmente o mundo não vai deixar de usar esses produtos. Aqui na FINEP, nós fizemos, o ano passado, 12 seminários sobre a neoindustrialização, um deles foi sobre as startups deep techs. E é impressionante como eles têm soluções, por exemplo, eles fabricam proteínas. Tem as startups que montam a proteína a partir dos átomos. Faz uma molécula nova, uma molécula sintética, e ao ser injetada numa bactéria, essa excreta uma substância que é uma vacina, um IFA, produto de fabricação farmacêutica. Então, ela é a criação de seres vivos, de seres ativos que poderão dar conta dos problemas que a humanidade ainda vai se defrontar, como se diz aí em todos os lugares. Então, essas startups precisam de um capital diferente. Elas não podem ser cobradas dela alguma capacidade de devolver aquele dinheiro. Não pode ser cobrado, é imprevisível, é um risco tecnológico que o Brasil tem que correr. E essa é a nossa campanha aqui, dentro da FINEP, com o BNDES, SEBRAE, fizemos um grande evento, agora com 600 pessoas inscritas, a semana passada, mobilizando todo o ecossistema das startups de Deep Techs e com agências de fomento e as próprias Deep Techs e governos estaduais e municipais para animá-las a ter um sistema de proteção delas, porque elas precisam de uma proteção, um acolhimento para dar conta. Vou dar outro exemplo.
Uma molécula que é feita aqui no Brasil, se ela for transitar para ser autorizada a funcionar, autorizada a ser aplicada no sistema de saúde, ela precisa de 1 ano para fazer isso. Mas veja bem a desigualdade de tratamento. Se vem uma molécula é, aferida pelo sistema de saúde americano, ela vem e passa pelo fast track com muito mais rapidez. Isso quer dizer o seguinte, que a molécula americana ela é mais rápida do que a molécula brasileira, mesmo que tenha uma invenção dentro das duas extremamente elevada. Então, esse é um problema, não é um problema de financiamento, é um problema de regulação. E é isso que nós estamos nos tratando. Ao final desse movimento que nós fizemos aqui, chamado Protocolo de Cooperação Deep Tech, esse protocolo vai gerar uma proposta de política pública ampla para dar conta disso que a gente chama de fronteira tecnológica do Brasil. O Brasil não teve a chance de desenvolver completamente seu parque industrial tecnológico, ele falhou em alguns momentos da sua história, mas agora a chance que ele tem é a partir da tecnologia oriunda do sistema de ciência e tecnologia brasileiro, que é um sistema com todas as precariedades, extremamente criativo. Nós somos a 13ª potência científica do mundo, né? Temos a produção científica elevada e dessa produção científica poderão emergir essas deep techs que estão sendo acolhidas aqui pela FINEP e pelos PNDES e SEBRAE. Pellegrino, o conceito de bioeconomia, quais as pesquisas que se adequam a ele? O uso de materiais da floresta amazônica, por exemplo, a bioeconomia, se você der conta de certos critérios de sustentabilidade enfim, tratamento desses empreendimentos que vão usar a bioeconomia, que usam os materiais biológicos, não só vegetais, como também animais, você pode ter uma economia sustentável um país desse que tem uma biodiversidade extremamente rica. Então, é o uso da nossa vantagem natural para o benefício da nossa sociedade, se tiver os cuidados da sustentabilidade. Um dos pontos que sempre travou aí o desenvolvimento científico-tecnológico e as universidades é a questão do relacionamento com, principalmente, órgãos de controle, que são muito rígidos em relação a procedimentos. Como é que tem sido? Por exemplo, quando você pega a startup, ela é uma aplicação de risco. Como é que vocês têm feito com o Tribunal de Contas da União para definir um arcabouço moderno para essa prática? Eu tenho particularmente liderado, quando eu fui da PropTech e quando fui presidente do Conselho das Fundações de Apoio, são atividades da sociedade civil criadas à parte do recurso, não são estatais, criadas justamente para dar flexibilidade de gestão aos pesquisadores, para deixá-los trabalhar na pesquisa e não na burocracia pública. Esse é um drama que nos cerca já há algum tempo, há muitos anos. Dizem que até perto do descobrimento. Nós importamos muitas burocracias. Na atividade científica, isso é criminoso, porque o cientista não sabe o que ele vai encontrar na sua trajetória. Essencialmente, ele tem uma hipótese, e essa hipótese ele pode evoluir, pode mudar durante o percurso dela. E isso é o oposto que os órgãos de controle querem. Eles querem a previsibilidade. Isso é um crime. Ele tem que entender que a nossa atividade de ciência é uma atividade singular. Tanto é que mereceu, na Constituição, a sua reforma, há alguns anos, nós batalhamos por isso também, uma inscrição dizendo que a inovação é a prioridade do Estado brasileiro, não é só minha, nem sua, nem de ninguém, é de todo o Estado brasileiro, tem que considerar a inovação como prioridade. Inovação é isso, é saber o que você não, é fazer o que você não sabe se vai dar certo, é fazer com uma dose de risco elevada. Os órgãos de controle, eles têm exatamente um DNA oposto, eles querem saber a previsibilidade, eles querem que você saiba o caminho que você vai fazer passo a passo. Isso é criminoso. Mas, enfim, o que é que nós estamos fazendo? Fizemos vários movimentos. Primeiro, a legislação mudou. O marco legal a lei 13.243, sancionada pela presidenta Dilma, ele flexibiliza muitas dessas ações. Muitas ações da atividade de pesquisa, flexibiliza a interação universidade-empresa, a participação de pesquisador nos projetos de pesquisa. Antigamente, isso não podia fazer. Flexibiliza a remuneração do pesquisador nas suas horas complementares de trabalho, participar
de pesquisa e se receber por ela, o incentivo que ele tem. Mas, infelizmente, a mentalidade é o que interessa. Ou seja, se os órgãos de controle não têm essa mentalidade, eles vão recorrentemente interferir nos projetos de pesquisa. O Brasil deve uma flexibilidade à atividade de pesquisa para poder alçar um voo maior, viu, Nassif? Minha experiência de 4 mandatos à frente das fundações de apoio, cujo mandato é para isso, O exatamente. Peregrino, como é que funciona hoje a estrutura de fundações de amparo à pesquisa que são estaduais, junto com a estrutura federal da FINEP e do FNDCT? Eles são as fundações de amparo à pesquisa criada, a primeira foi a FAPESP, em 1950, aproximadamente, ali perto do CNPq e CAPES. Eles têm um papel complementar ao sistema federal. Embora nem todas foram criadas ao mesmo tempo, muitas foram criadas recentemente, hoje eles detêm um aporte de recursos razoavelmente expressivo no sistema público, porque eles complementam o que a FINEP, o CNPq e a CAPES fazem naturalmente no ambiente federal, eles complementam com recursos oriundos dos seus sistemas de arrecadação do ICMS, né? Cada estado tem o seu ICMS e a sua dotação. Eles complementam, eles são extremamente importantes. A FINEP tem relações com essas fundações através do programa Centelha. É um programa que ela firma um contrato, um convênio com as fundações que querem e se associam. Esse último, Centelha 3, todos os estados estão participando pela primeira vez desse programa. É um programa que incentiva as ideias iniciais de uma pessoa, de um pesquisador, se transformarem num negócio a partir daí. Isso é um programa bem sucedido, como também nós financiamos as startups em conjunto com eles. E a questão do capital privado de risco, tem uma estrutura também de investidores de risco associados a esse programa de startups? Sim, a FINEP faz, e como o BNDES também, recentemente criaram um, chama FIP, né? Fundo de Investimento de Projetos. Esses FIP financiam participando do capital da empresa, nascente, da empresa de base tecnológica. Eles têm dotações públicas e têm dotações privadas, são geridos segundo os critérios dos fundos de aplicação com risco, e é um mecanismo complementar que a FINEP tem. A FINEP não só tem reembolsáveis, não reembolsáveis, subvenção, e também tem os FIPs, que ela cria. Agora, recentemente, o BNDES e a FINEP se juntaram e criaram um fundo voltado para a área de saúde, exatamente para as deep techs na área de saúde. São 150 milhões de reais, se não me engano, que foram contemplados no fundo, que vai aplicar em projetos na área de saúde, principalmente nas deep techs de saúde. Porque esse setor de saúde é o que tem mais demanda de crédito e de financiamento para nós aqui. Em relação aos institutos de pesquisa e aos clientes habituais da FINEP, vocês têm estruturas de avaliação de desempenho, de prioridades? Aos institutos, nós já avaliamos sempre na hora da entrada de um projeto. Um projeto, ele tem 2 modalidades de avaliação. A primeira é burocrática, gerencial, saber se as contas, se aquela instituição está organizada direitinho, se tem a sua contabilidade, etc, etc. Isso é um crivo muito importante, porque muitos ficam por aí mesmo, não entram, não conseguem entrar. Outra é a avaliação de mérito. Se avalia a instituição, se avalia o pesquisador, o projeto, se ele está pedindo alguma coisa viável. Essa avaliação de mérito se faz por consultores ad hoc também, não só com a FINEP, mas com consultores ad hoc daquelas áreas. Então, nós temos um sistema muito robusto de avaliação de mérito. E isso é a base de funcionamento da Com os FINEP. problemas de financiamento das universidades, como é que vocês analisam a preservação de quadros técnicos nas universidades? A FINEP, nós avaliamos. A universidade é a galinha dos ovos de ouro. Esse, para mim, não tem dúvida nenhuma. Sem uma universidade preparada e habilitada e com investimentos razoáveis no seu custeio e nas suas despesas de capital, a gente pode ficar pendente desse braço extremamente importante, que é a produção de ciência e a produção de recursos humanos. Não há industrialização, não há crescimento econômico se aquele país não tem recursos humanos à altura.
Nos preocupa, por exemplo, e você sabe disso, a baixa índice de formação de engenheiros no Brasil. Tem uma estatística que diz que há uns 15 anos atrás entraram 300 mil estudantes de engenharia na universidade, e hoje são 150 mil. Ou seja, caiu a metade o número de jovens que pleiteiam o curso e a graduação de engenharia. Dizem que é por conta do ensino à distância, que absorveu grande parte dessa demanda. Mas eu não sei, talvez algum estímulo que falte à sociedade para que os estudantes caminhem na direção técnica. O Brasil tem um déficit muito grande de engenheiros, quando eu falo engenheiros, aquela formação técnica, né? Na sua economia. E isso é muito ruim e compromete uma industrialização segura que o Brasil pretende. Bom, eu só queria lembrar aí que a engenharia brasileira, o país destruiu a engenharia brasileira com a atenção de todos os poderes aí. E a engenharia brasileira é a grande empregadora, obviamente, de engenheiros e de inovação também. Não? Eu lembro de um projeto da COP, de trens sobre levitação, que não saiu, ficou só no projeto piloto, porque a empreiteira que ia bancar aquilo lá foi destruída lá pela Lava Jato. Né? Isso foi um. Eu tenho essa posição de ser o vice-presidente do clube, né? Com o meu colega, o presidente Francis. A gente já notou isso, já vimos divulgando que aquele lavajatismo, chamado lavajatismo, aquilo praticamente dizimou o nosso parque industrial. A FINEP, há muitos anos eu frequentei a FINEP, como técnico, que eu era do CNPq, fui emprestado. Há muitos anos a gente financiava a consultoria de engenharia. Todas essas grandes empresas de consultoria, Natron, Propon e tantas outras, Internacional de Engenharia, todas elas tinham um projeto na FINEP. Todas as empreiteiras também demandavam dinheiro da FINEP e a FINEP financiava. Depois veio essa estigmatização da engenharia brasileira, da Petrobras, isso praticamente dizimou esse parque industrial, com a importação, inclusive, de projetos básicos, simples. Na época da privatização, que o clube também liderou uma movimentação contra a Vale do Doce, eu, o professor Pinguelli, lideramos uma movimentação contra a privatização da Vale do Doce. É impressionante como a gente importava a partir daí qualquer projetinho de engenharia, qualquer projeto executivo de engenharia e desempregando, tirando o mercado das empresas nossas. Isso é um crime que fizeram lá atrás, que é difícil de recuperar, mas temos que recuperar. Como é que você está vendo o renascimento aí das empreiteiras? São uma mola mestra assim, do desenvolvimento da nossa infraestrutura. Né? A nossa infraestrutura carente de saneamento, nós somos um país que tem 50% da população sem esgoto, né? Sem água limpa e tratada, nós temos um problema de transporte extremamente grave, que usa combustíveis emissores de gases de efeito estufa, temos que transformar essa malha, temos que empregar mais o sistema ferroviário. Tudo isso é engenharia, você sabe mais do que eu. Essa engenharia ela está em tudo que é lugar, inclusive na inovação tecnológica. Até a fabricação de um fármaco ela requer engenharia de instrumentação de equipamentos sofisticados. Sem a engenharia, a gente não vai conseguir desenvolver a nova indústria. E eu acho que há tempo nós estamos cuidando disso também aqui. Muito obrigado aí pelas informações. Obrigado. Obrigado a você, Francisco.